Boa tarde, Dissei, Vitor Fonseca falando. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa partida que foi um tanto quanto confusa do lado de cá assistindo. Eu queria saber se vocês também ficaram com essa impressão que acabou não dando certo nenhum plano de jogo de nenhuma das equipes e acabou ganhando quem conseguiu acertar um pouco mais. Boa tarde, Heitor. Cara, durante o jogo foi bem caótico, assim. A gente teve uns errinhos de comunicação, mas principalmente naquela play ali do top, onde a gente estava com 4K de gold na frente deles, tipo, em 10 minutos de jogo. Mas acho que foi tranquilo. Tipo, foi feio e no meio do jogo a gente percebeu que estava sendo feio, mas a gente até brincou, deu risada, mas no fim, gol é gol, não tem o que fazer, né? Teve Legal, que ir do jeito que dava pra ir. O importante é que ganhou. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Boa tarde, Zé. Bolha aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu pick de MF e esse combo que a gente viu relativamente saudável de ultimates da MF com a Serafine, porque normalmente a Kai'Sa é um campeão que é pego com o propósito de bota uma certa pressãozinha e escala bem. Só que a MF também escala bem e tem o Burst que acaba inutilizando a Kai'Sa, ainda mais com uma ult da Serafine. Fala um pouco dessa bot lane pra gente, por favor. Então, a MF e a Serafine foi algo que caiu no nosso colo aqui do nada no meio da semana. A gente começou a treinar e a gente viu que estava dando muito certo, principalmente contra a Kai'Sa, porque tava rolando muito, né, desse first pick Kai'Sa. Nesse jogo eles baniram a Fel e o Samir e deram first pick Kai'Sa. E como ela tem um range muito baixo, a MF, começando com o E dela junto com a Serafine. É que esse jogo em específico a Serafine teve que upar o W por causa do set, por causa do flash level 1 dele, né, mas se há uma matchup ainda que a Serafine consegue upar o E dela ou o Q dela no level 1, é injogável pra Kai'Sa. Ela não consegue fazer nada, você tem muita pressão o jogo inteiro, e aí a sua teamfight é muito, muito forte com a ult das duas, então, principalmente contra a Kai'Sa, é um combo extremamente forte. E são pouquíssimas as respostas. Eu acredito que a melhor forma de responder, eu diria que Samira e mais alguma coisa, porque o W da Samira quebra ela completamente, a Serafine no caso, né? Mas mesmo assim, a lane phase pra Samira ainda vai ser chato. Então é um combinho bem delicado de lidar aí. Maravilha, obrigado, Zé. Valeu. Fala, Zave, Moisés Martins aqui do Band Esportes. E, cara, que nem você comentou aí, já foi um jogo um tanto estranho, né? Foi 48 minutos, cerca de 42 kills ao todo, 14, né, pra você. Eu queria saber, na sua opinião, o que você achou. Assim, a gente viu que a Rensga tava com uma comp mais pra poke, não tanto pra engage ou desengage. E o que você acha que a Kabum chegou a errar nesse quesito de estender tanto o jogo assim? Foi uma falta de engage ou talvez, sei lá, a luta deles tivesse muito forte assim antes da troca começar? Qual a sua opinião sobre isso aí? Cara, eu acredito que o principal momento, assim, que deu uma quebrada no nosso ritmo, porque eu sinto que o nosso time, se as coisas estão indo bem fluido, assim, a gente consegue snowballar o game muito bem, mas a partir do momento que teve aquela play no top ali, que deu aquela quebrada no nosso snowball, a gente ficou um pouquinho, tipo, o nosso plano de jogo ficou meio turvo pra gente, sabe, tipo, eu acredito que a nossa forma de lidar com o Jace, principalmente na side, foi errada. Eu acredito que esse foi o principal ponto, sabe? Certinho, obrigado e parabéns pela vitória aí de novo. Valeu. Opa, fala de Save, Gabriel aqui do MGG Brasil. A Kabum, enfim, né, vinha de um retrospecto de 0-2, né? A primeira vitória, obviamente, foi importante para a equipe se recuperar, mas, na sua opinião, o que a equipe mais precisa evoluir para apresentar um nível de jogo que coloque-a como uma postulante a título, a playoffs? O que você acha que ainda precisa evoluir para que o time consiga ganhar mais clean, mais tranquilo em relação ao que foi visto no jogo de hoje? O principal ponto, cara, eu acredito que é realmente essa questão do... Porque eu realmente sinto que o nosso early game ele é bem controladinho, é bem redondinho na maioria das vezes. Eu sinto que, principalmente no final de semana que a gente saiu 0-2, tivemos muitas oportunidades nós tivemos oportunidades de dar engage, de fazer plays que virariam o game completamente. A gente chegava nos lugares primeiro do que o outro time, a gente conseguia fazer um setup bom, mas acabava que a gente não puxava o gatilho na hora, sabe? E a gente treinou bastante isso nessa semana. Hoje foi um jogo extremamente caótico, mas conseguimos, né, puxar esses gatilhos quando a gente precisou. Eu acredito que é mais continuar fazendo o que a gente está fazendo. A gente está tendo um early gamezinho bem controlado.
sinto que gatilho, tipo, de dar engage, de ir pra cima sem ter medo. E segundo ponto, eu acabei me perdendo aqui. Não, é que a equipe assim, Oi? mais precisa evoluir para, enfim, para conseguir de maneira mais tranquila, mais clean. Pra mim, com certeza, tipo, resumindo mesmo, é gatilho e quando, igual aconteceu nesse jogo, né, que acabou que tomamos essa quebrada no topside ali, naquela play, a gente conseguir voltar daquilo, né, tipo, não sentir aquilo de uma forma tão grande assim, a gente consegue, sinto que a gente tem uma curva de aprendizado bem grande, dá pra ir bem longe. Perfeito de ser e parabéns pela vitória. Valeu. Fala de save, Wesley The Clutch Sports, parabéns pela vitória. Obrigado. Você falando agora sobre ir pra cima e tudo mais, eu queria fazer uma pontuação em cima do set. Foi bastante cômico hoje que o campeão tenha ficado com 12 mortes, responsável o maior número de abates a favor da Kabum. Claro, algo muito negativo. E eu queria saber de vocês se a composição de vocês girava muito em torno desse counter de follow-up que o set poderia ter, já que ele é bastante forte nesse sentido. Tá, cara, eu sinto que a nossa comp não é uma comp necessariamente de engage, tá? Tipo, com a Serafine, principalmente. Eu sinto que é um counter engage muito forte, tipo... Então, quando o set entrava... Quando o set entra seco dessa forma, assim, acaba que o follow-up tem que ficar pensando nas ults ainda, né? O follow-up tem que pensar na ult da Karin, na ult da Serafine, na ult da MF. Ocorreu... Acho que teve uma fight que a Serafine ultou mal, aí... A minha ult para o follow-up deles, aí eles não conseguiram finalizar um abate, então é bem complicado para eles darem engage seco, assim, né? Então atrapalha bastante a vida do set, para ser bem honesto. Entendi, obrigado. Valeu. Tarde, Zave. Pedro Tarde. Rush, parabéns pela vitória. Como meus colegas disseram, foi um jogo bem caótico e eu queria focar bastante na tua avaliação do que tu consegue dizer sobre a tua performance individual no jogo e não da equipe. Putz, eu acredito que eu joguei relativamente bem, mas eu falhei de forma bem grotesca, assim, acho que 1 ou 2 vezes pick-offs que não podem acontecer. Acredito que a play do top talvez tenha sido consequência de algo que eu quis fazer no momento, então não foi nem longe o máximo que eu posso trazer, sabe? Eu sinto que eu falhei em diversos momentos ali, nas decisões. Valeu. Fala, Dave Moisés aqui de novo. E hoje vocês saíram com a vitória, mas foi aquela vitória com gostinho de podemos melhorar. E amanhã vocês estão pegando aí, junto com o Flamengo, talvez o time que esteja mais hypado, né? E que vendo uma sequência boa de 2-0. O que melhorar para o jogo de amanhã contra a Loud? Olha, eu acredito que não tenha... Eu acredito que é levar o jogo de hoje como aprendizado, sabe? Principalmente que a gente sentiu durante o jogo, quando os erros começaram a acontecer. E... Porque eu realmente acredito que a gente consegue fazer um jogo redondo baseado nas últimas semanas de treino, sabe? Eu realmente acredito nisso, eu sinto que a gente tem potencial para bater na Loud, sim. E é só a gente olhar para o jogo de hoje e pensar como não deixar esses erros subirem a cabeça, sabe? Porque erros vão acontecer e você tem que lidar com eles no meio do jogo e tá ali na hora, né? Tem que não pode deixar aquilo entrar na sua cabeça. Mas eu acho que dá pra gente bater neles tranquilo. Certo, valeu. É isso. Dizeve Bolha aqui de novo, e agora na rede social tá tendo muita crítica, principalmente para o suporte da Rensga. E eu queria voltar na pergunta que eu te fiz sobre esse combo de MF com Serafine, onde você mesmo falou que é uma lane injogável para Kai'Sa. Eu imagino que pelo set ser um suporte de iniciação, ele sofra muito com isso, porque ele, em teoria, não consegue iniciar muito bem nessa lane. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse matchup, tanto na parte do set como na parte da bot lane em geral, porque estão pesando muito no suporte da Rensga e eu, na minha opinião, não acho que era uma lane tão jogável assim para ele, não. Então, é uma lane muito complicada, porque
a forma que o draft foi, eu sinto que era um dos melhores picks que ele podia acabar tentando jogar ali, né? Porque eles têm que jogar pra dar win, eles têm que dar uma forma de tentar esnombalar o jogo em cima da Serafine, mas de forma alguma, tipo, é a forma que o matchup acontece, sabe? É extremamente difícil pra eles conseguirem jogar isso. Eles jogaram bem ali no level 1 ainda. Eu cometi um errinho no level 2, que o próprio Client conseguiu punir muito bem, que eu dei um passinho um pouquinho pra frente, ele conseguiu me dar outro E, e aquilo ali poderia ter mudado a lane completamente. Eles jogaram a lane da melhor forma possível, dada a circunstância, sabe? De como aconteceram, principalmente o draft. Então, é isso, sabe? É um matchup complicado, é uma comp complicada dele jogar de 7, então não tem por que caírem, pesarem tanto em cima do cara, não. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Obrigado, Dave. Valeu. Valeu. Obrigada, Dave, pela entrevista. Boa tarde, Heitor Fonseca falando. Queria, Frost, que você falasse um pouco sobre como que tem sido para você disputar esse CBLOL e principalmente sobre o jogo de hoje, né? Uma vez que, assim que o jogo acabou, uma enxurrada de críticas vieram, tanto pela forma que o jogo foi jogado, quanto ao desempenho individual, principalmente do suporte da Renzo. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua visão nesse momento pós-jogo. La partida se jugó muy mal, estábamos muy desordenados, como paniqueados, por así decir, y no respetamos la composición del equipo rival. Y sobre el desempeño de Client, como que no es como un tema para nosotros, como que en general forzamos a Client a hacer esas cosas y no fue tanto personal su error, que fue más de grupo, más de equipo. Y de espectador se reflejó como que si él estuviera jugando mal. Boa tarde, Frost, Bolha aqui. E é a sua primeira vez no Brasil, né? Você já passou pelo Latam por muito tempo. Eu queria saber como que está sendo a sua adaptação aqui, como é que você está se sentindo com a cultura, como é que você está se sentindo com o cenário, o jeito que o CBLOL é jogado em comparação com o Latam. E queria saber como é que está a sua adaptação até agora. Sobre Brasil me gusta mucho, es un país muy lindo, la comida y todo eso de cultura también me encanta, es muy agradable. Y sobre mi adaptación con el equipo en CBLOL, está súper bien, siempre quise jugar CBLOL, siento que tiene buen nivel, tiene buena jungla, y eso para mí es muy motivante. Beleza, obrigado. Fala, Frost. Moisés Martins do Band Esportes aqui. E eu queria voltar nesse ponto um pouquinho do suporte, né, do set. Eu entendi a proposta, as pessoas talvez entenderam a proposta, né, que vocês pegaram uma composição com mais poke e precisava de algum suporte para disengage, eu precisava de algum campeão para disengage, mas eu queria saber por que a escolha de um set e talvez não de uma Rel, que tem talvez um peel melhor para Kai'Sa e que talvez pudesse combar melhor. Set de Blusa es muy fuerte porque es un campeón que se puede flexear y le damos prioridad por eso. Y aparte Client lo juega bien y en Scream nos va súper bien. Isso, valeu. Opa, boa tarde, Frost. Essa foi a segunda derrota da Renzo em 3 jogos. A atuação de hoje, a partida como um todo, ela foi criticada, né, em muitas redes sociais. E, na sua opinião, nesse começo de trabalho, qual é o maior desafio de fazer o time da Rensga evoluir e ser uma postura a vaga nos playoffs? Na sua opinião, o que mais precisa evoluir no jogo da equipe de forma coletiva? Yo creo que es comunicación. Yo estoy como en un proceso, yo soy el chatcar del equipo y estoy en un proceso como adaptación y tengo que practicar más mi portugués para que sea más fluido y la gente pueda entender más las cosas que digo dentro del juego. Eso para nosotros, para playoff, es como lo más importante y es lo que estamos así full trabajando, lo personal. Perfeito, Frost. Obrigado. Frost, Bolha aqui de novo. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso que você falou agora de praticar o português. Tá tendo alguma falha de comunicação durante o jogo, alguma coisa assim, pelo caso da língua entre português e espanhol? E aproveitando, queria que você também falasse um pouquinho mais desse pique de Nidalee,
que ele tá aparecendo bastante, mas tem apenas 2 vitórias no CBLOL até agora, então é um pick que, por mais que esteja forte no meta, não tá se pagando. Se isso é devido ao jeito que o CBLOL é jogado, ou se isso é devido a situações de jogo, ou do pick não ser bem utilizado. Respecto al idioma, tengo que trabajar, o sea, el equipo me entiende lo que hablo en portugués, pero en momentos decisivos la comunicación tiene que ser tipo muy clara y eso es lo que me está costando. Pero nuestra comunicación es buena. O sea, solo son cosas decisivas. También yo en lo personal hablo muy rápido, entonces tengo que divagar ahí un poco más. Y sobre respecto al pick de Nidale, un pick muy fuerte, se puede blindear, solo que hay que ejecutarlo de buena forma. Lamentablemente jugamos muy mal, no supimos ejecutar, porque era una partida muy free tipo ganada, después de minuto 25 y no sé, pero Nidale hizo un pick muy fuerte. No, es cierto que sí, pero estoy diciendo para el CBLOL en todo, porque tenemos apenas 2 victorias en todo CBLOL, entonces no es en el partido de Rensga, es en todo. ¿Es porque el pique no está bueno o es porque CBLOL no consigue se adaptar a eso? Es lo mismo entonces, los equipos como que no se adaptan al pick y por eso no le da, pero si ustedes ven competitivo tipo LPL y todo eso, LSK, como que Nealil es un pick muy fuerte, blind, y lo juegan súper bien. Dale, obrigado. Mais alguém? Acho que é isso, então. Obrigada, Frost, pela entrevista. Obrigado, Frost. Obrigadão aí, Frost. Boa suerte.